O prana é a energia vital universal que permeia e sustenta toda a criação no cosmos. Ele é a força fundamental que mantém o equilíbrio e a ordem no universo, assegurando que todas as coisas que existem, de qualquer forma ou natureza, possam continuar sua manifestação. O prana é a fonte de toda a vida e manifestação, sendo responsável pela vitalidade que anima o espírito e a matéria. É uma energia universal que se manifesta em diferentes formas e frequências, dependendo do plano de existência. No cosmos, o prana se distribui de forma constante e dinâmica, atravessando todas as dimensões e níveis de consciência, do mais denso ao mais sutil. Ele atua como o elo invisível entre o espírito e a matéria, permitindo que o ser espiritual possa se expressar no mundo físico e interagir com as diversas forças naturais. Essa energia não é apenas uma força que mantém o funcionamento da vida, mas também é responsável pela conexão intrínseca entre os seres e o cosmos. Seu fluxo incessante garante que a energia vital esteja disponível para todos os seres vivos, fornecendo o combustível necessário para a manifestação da vida e da consciência em todas as suas formas e expressões. No corpo humano, o prana circula através dos nervos e é essencial para a manutenção da vida e da saúde física, emocional, mental e espiritual. Ele nutre as células e mantém o equilíbrio interno, assegurando o funcionamento adequado dos órgãos, sistemas e funções vitais do corpo. O prana não deve ser confundido com o fluido nervoso ou o magnetismo humano, que são resultados da interação do corpo com o ambiente físico. Enquanto o fluido nervoso e o magnetismo são produtos do corpo físico, o prana é uma energia universal que flui independentemente dele, mas que é capaz de atravessar e nutrir o organismo. O prana não está limitado ao corpo físico, mas é a força que o anima e o conecta com os níveis espirituais mais elevados. Ele sustenta não apenas as funções fisiológicas do corpo, como respiração, circulação e digestão, mas também a consciência que o permeia. Em outras palavras, o prana é a fonte da vitalidade que mantém o corpo vivo e saudável, mas também é a base de nossa percepção consciente da realidade, permitindo-nos sentir, pensar, agir e experienciar o mundo. Sem o fluxo de prana, o corpo físico se tornaria insensível e inativo, como uma máquina sem energia. O prana é, portanto, a base não apenas da vida, mas da consciência que se expressa por meio do corpo. O prana manifesta-se em diferentes formas de acordo com as necessidades de cada plano de existência, e sua presença é fundamental para a manifestação de todos os aspectos da vida. Existe o prana espiritual, que mantém a individualidade do espírito e assegura que o ser espiritual continue sua jornada de evolução. Esse prana é o responsável pela conexão do espírito com os planos mais sutis e transcendentes, permitindo que ele se manifeste no plano físico, mas sem perder sua essência espiritual. O prana mental é a energia que sustenta a atividade mental, a capacidade de pensar, refletir e entender o mundo ao redor. Esse prana é fundamental para as funções cognitivas como o raciocínio, o aprendizado e a memória, e é diretamente responsável pela nossa capacidade de criar e transformar a realidade através do pensamento. O prana astral, por sua vez, é a energia que rege as emoções, sentimentos e desejos. Ele permite que o ser experimente uma gama de emoções complexas como o amor, o medo, a tristeza, a alegria e a compaixão, entre outras. Esse prana é a base da nossa vida emocional e da interação com o mundo afetivo, sendo responsável pela nossa capacidade de estabelecer vínculos e relações interpessoais. O prana físico é aquele que alimenta as funções corpóreas como o movimento, a respiração, o metabolismo e todos os processos biológicos necessários para a manutenção da vida. Ele é a força que anima o corpo físico, permitindo a interação com o mundo material e a realização das ações concretas. O prana físico, astral e mental se interrelacionam, trabalhando juntos de maneira integrada para criar uma experiência de vida equilibrada e harmoniosa. Dessa forma, o prana não só sustenta a vitalidade do corpo, mas também é o responsável pela manifestação do espírito e da consciência em todos os níveis. O ser humano, por sua vez, possui uma estrutura energética única que integra os três aspectos do prana físico, astral e mental. Esses três tipos de prana se combinam de forma sinérgica, permitindo que o ser humano tenha uma experiência multifacetada da vida. O prana físico é responsável pela ação concreta no mundo material, permitindo que o corpo se movimente e interaja com o ambiente.
O prana astral é o fundamento das emoções e sentimentos, proporcionando a base para o prazer, a dor, o desejo e todos os aspectos afetivos da vida. O prana mental é a energia que sustenta os processos de pensamento, raciocínio e reflexão, permitindo ao ser humano tomar decisões conscientes e criar sua realidade a partir da mente. Esses três aspectos do prana operam simultaneamente, permitindo ao ser humano viver em três planos diferentes de forma integrada: o plano físico, o plano emocional e o plano mental. Esse equilíbrio é o que torna o ser humano capaz de experimentar e navegar pela complexidade da vida, desde as emoções mais simples até os pensamentos mais elevados. A integração harmoniosa desses três tipos de prana é a chave para o desenvolvimento espiritual e a expansão da consciência, permitindo ao ser humano não apenas sobreviver, mas evoluir de forma consciente e plena. Nos minerais, o prana se manifesta de forma muito mais sutil e limitada, não permitindo grandes manifestações de vida ou consciência. O prana no mineral é primordialmente físico e se expressa de maneira estática, sem a capacidade de reação complexa aos estímulos externos. Os minerais não possuem consciência ou sensibilidade, pois a energia prânica nelas é muito densa e adormecida. No entanto, mesmo os minerais estão imersos no prana, que mantém sua estrutura e forma. Eles não têm a capacidade de reagir emocionalmente ou mentalmente ao ambiente, mas sua existência e transformação ao longo do tempo são garantidas pelo prana, que assegura a continuidade de sua vida material. Nos vegetais, o prana já assume uma forma mais desenvolvida, permitindo que as plantas possuam reações básicas a estímulos do ambiente, como luz, temperatura e umidade. Embora as plantas não possuam um sistema nervoso como os animais, elas ainda demonstram uma forma rudimentar de sensibilidade, permitindo-lhe reagir de forma adaptativa ao ambiente. O prana astral nas plantas equilibra-se com o prana físico, garantindo que elas cresçam, floresçam e se reproduzam, ao mesmo tempo que possuem uma forma de interação com os elementos naturais, ainda que de forma instintiva. Já nos animais, o prana astral assume uma proporção maior, conferindo-lhes uma consciência instintiva mais avançada. Os animais têm a capacidade de sentir e reagir a emoções básicas como medo, prazer, fome e desejo, e algumas espécies, como os cães, os gatos, os elefantes e os primatas, têm uma capacidade emocional muito mais desenvolvida, com a habilidade de formar vínculos afetivos e demonstrar lealdade, amizade e empatia. O prana astral nos animais possibilita essas reações emocionais mais complexas, permitindo que eles se adaptem e se relacionem com os outros seres vivos e com o ambiente de forma mais dinâmica. O ser humano, no entanto, é capaz de integrar o prana físico, astral e mental de maneira harmoniosa, permitindo-lhe viver uma experiência mais completa e complexa da vida. Ao contrário dos animais que agem predominantemente por instinto ou das plantas, que reagem de maneira mais limitada ao ambiente, o ser humano pode usar o prana para não apenas viver e sentir, mas também pensar, refletir e evoluir espiritualmente. O prana físico sustenta a vida material, o prana astral alimenta as emoções e sentimentos, e o prana mental permite que a consciência humana se expanda, raciocine e crie novas realidades. Essa combinação única de energias prânicas permite ao ser humano atuar em três dimensões simultaneamente, criando uma experiência de vida multidimensional. A evolução do ser humano, ao longo de sua jornada espiritual, depende da integração desses diferentes aspectos do prana, que sustentam tanto a sua vida física quanto a sua consciência emocional e mental. O prana, portanto, não é apenas uma força vital que mantém o funcionamento do corpo, mas também uma força espiritual que permite ao ser humano expandir sua consciência e alcançar estados elevados de compreensão e evolução. A capacidade de integrar o prana físico, astral e mental é o que permite ao ser humano experimentar a vida de forma plena e consciente, com a possibilidade de transcender as limitações materiais e atingir níveis mais elevados de consciência e realização espiritual. Por fim, o prana é o princípio ativo da vida no universo, responsável pela criação, pela transformação e pela evolução contínua dos seres vivos. Ele está presente em todas as fases da vida, desde a sua concepção até a morte, passando pela infância, juventude, maturidade e velhice. O prana não apenas mantém a vida, mas também assegura que ela se regenere e se transforme constantemente.
Ele é a força cósmica que guia o processo evolutivo de todos os seres, permitindo que o espírito experimente as diferentes dimensões da existência e se desenvolva espiritualmente ao longo do tempo. Através do prana, cada ser tem a oportunidade de vivenciar uma jornada de autodescoberta, aprendizado e evolução, tornando-se mais consciente e mais conectado com o todo universal. O prana é, portanto, o elo invisível que une todos os seres e todas as manifestações da vida, sustentando a harmonia e o equilíbrio do cosmos e permitindo que o fluxo da vida se mantenha constante e ininterrupto. Ele é a energia primordial que flui através de todos os planos de existência, conectando todos os seres em um todo cósmico, e é, ao mesmo tempo, a fonte e o destino final de toda a criação. Se você se interessou por esse conteúdo fascinante sobre o prana e sua importância em nossas vidas, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Ao fazer isso, você nos ajuda a continuar compartilhando esses conhecimentos espirituais e cósmicos. Junte-se a nós nessa jornada de autodescoberta e evolução.